Falta menos de um ano para a eleição presidencial nos Estados Unidos e uma nova pesquisa já começa a dar alguns caminhos da preferência do eleitor americano. E os números são o seguinte. Bom, eu preciso também pontuar uma coisa, que os partidos, os democratas e os republicanos, ainda não definiram oficialmente os seus candidatos, mas todo o cenário indica que pelos democratas, o presidente Joe Biden vai tentar a sua reeleição e o republicano Donald Trump vai tentar voltar à Casa Branca. E diante deste cenário, o jornal americano The New York Times, com a ajuda do Sierra College, que é uma organização de ensino superior que fica no estado de Nova York e é muito respeitada quando faz pesquisas eleitorais, apontou o seguinte cenário. Donald Trump aparece com 48% da preferência dos eleitores, enquanto o atual presidente está com 44%. Mas eu preciso explicar outra coisa. A margem de erro é entre 4,4 e 4,8 pontos percentuais. Isso significa que eles se colocam numa margem de erro matematicamente falando. Porém, é muito claro que o Donald Trump tem, neste cenário, um passo à frente. No ano que vem nós vamos falar muito sobre a eleição americana, ela é fundamental para a geopolítica, isso todo mundo sabe. E nós vamos explicar muito como é que funciona a eleição nos Estados Unidos. Ela é bem diferente dos nossos padrões, porque os estados, eles valem como pontos. Cada estado tem uma espécie de uma pontuação e é isso que define a escolha do presidente. Diante deste cenário também, o The New York Times, junto com o Sierra College, acharam essas expectativas de votação entre democratas e republicanos. O Donald Trump, então, venceria, segundo este levantamento, no Arizona, na Geórgia, no Michigan, Nevada e Pensilvânia, que são nesses estados que aparecem pintados de vermelho no mapa. E o presidente Joe Biden só conseguiria ser reeleito diante da preferência dos eleitores que moram no Wisconsin. Por que esses estados, eles são importantes? Porque às vezes eles entram numa conta do chamado swing state, swing de balanço. Ora são republicanos e ora são democratas. E neste cenário, os tais swing states têm a maioria inclinada para o republicano Donald Trump. Olhando para as eleições recentes, olha como esses swing states se comportaram. Em 2020, com a vitória de Joe Biden, os tais swing states, alguns deles, votaram para o democrata, enquanto em 2016, na eleição de Donald Trump, eles foram de maioria republicana. Ou seja, diante desse cenário, e voltando a dizer que nós temos ainda um arco de tempo de um ano, a gente vê o Donald Trump tendo preferência para o swing state. Eu estou numa posição muito confortável, que é longe disso, muito longe dos Estados Unidos. Mas eu quero pedir ajuda para a gente entender melhor esse cenário do Lucas Martins. O Lucas Martins é analista de política americana, estudou a história dos Estados Unidos com uma certa ênfase em história dos presidentes e mora na Filadélfia, onde é uma cidade da Pensilvânia, então ele está entre um desses swing states. Lucas, é sempre um prazer te receber aqui. O Lucas tem o meu respeito, a minha admiração. Somos aqui colegas e amigos já há algum certo tempo e o nosso ponto de encontro é justamente o estudo da política dos Estados Unidos. Lucas, eu vou começar a nossa conversa com a pergunta mais óbvia. O que esses swing states por que esses swing states têm aparecido com uma preferência ao Donald Trump? Um prazer revê-lo mais uma vez. O prazer é todo meu, Favale, é um prazer falar com você e com os nossos amigos da Jovem Pan. Bem, é muito claro que o motivo pelo qual existe essa diferença, essa vantagem para o Donald Trump nestes estados que são chamados de swing state ou também de pêndulo, é porque existe uma situação política e econômica muito complicada para o atual governo. Em primeiro lugar, nós podemos citar o caso da inflação. Os americanos não têm experiência com inflação, como é o caso de nós brasileiros. A inflação já chegou a alcançar 9% no início do governo Joe Biden. Hoje está em 3%. E por mais que exista esta tendência de queda na inflação, o fato é que ela continua alta. E, naturalmente, quando nós temos uma inflação de 3%, ela afeta, claro, aqueles que têm uma dificuldade financeira, uma condição financeira menor,
e, teoricamente, são eleitores que votariam no Joe Biden, que votaram no Joe Biden na última eleição, e por isso que agora eles estão despertando para uma possível ideia de votar na oposição nesta próxima eleição presidencial que se avizinha. E também nós temos uma situação muito delicada com relação a eleitores-chave que fazem parte deste eleitorado que até então pertencia a Joe Biden. A diferença, por exemplo, com relação a Biden e Trump, com relação a afro-americanos, diminuiu bastante. Biden continua ganhando neste grupo eleitoral, mas com uma vantagem menor, por exemplo, com relação aos latinos, que também têm uma tendência de votar democrata. Os latinos aparecem apenas com 1 ponto percentual na frente com relação a Biden, na comparação com o percentual de Donald Trump. Portanto, o que nós temos hoje é uma situação econômica muito difícil, que se reflete na vida daqueles que normalmente votariam nos democratas e que agora se abrem diante de uma possibilidade de votar, sim, na oposição. Lucas, eu lembro de uma cena, ela tem menos de 2 meses. O presidente Joe Biden foi a um piquete. Ele liderou quase que um movimento grevista no Bolsão Industrial dos Estados Unidos. Eu estou falando a parte norte dos Estados Unidos, falando inclusive em nome dos trabalhadores, colocou o bonezinho do sindicato e dizendo: nós trabalhadores, como se ele fosse um operário braçal ali. Não, vamos trabalhar para melhores condições. Eu sei que essa greve acabou, ela atingiu as 3 maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos. Eu estou falando de um setor industrial muito importante, não só economicamente falando, politicamente falando, mas que mexe com o afeto do americano que gosta muito de carros. E aí o Joe Biden aparece nessa pesquisa com uma certa vantagem no Wisconsin, que tem ali, faz parte dos Grandes Lagos, faz parte do Bolsão Industrial dos Estados Unidos. Isso é uma coincidência ou esse movimento dele tentar se aproximar dos trabalhadores operários deu uma certa vantagem para ele? Sem dúvida, é parte de uma trajetória, de uma estratégia política para conquistar exatamente esse eleitorado que é o mais afetado pela situação econômica, que talvez hoje seja o tema mais comentado, mais preocupante quando nós pensamos na futura eleição presidencial. Nós temos, por exemplo, também com muita delicadeza, com muito cuidado a questão da política externa, pelas 2 frentes de conflito que existe neste momento, com a Ucrânia, com Israel, mas o fato é que o eleitor que vive nos Estados Unidos, que vive o seu dia a dia neste país, acaba sendo mais afetado pela condução da política econômica do governo. E na medida que o governo tenta se aproximar deste eleitor, deste grevista, né, que faz parte deste grupo econômico que é o mais afetado, quando a inflação sobe, quando ela permanece num nível muito mais alto do que a tradição americana, logicamente que esta situação econômica faz com que ele considere a ideia de votar na oposição. E por isso o Joe Biden, estrategicamente, se coloca numa posição de se aproximar deste grupo de trabalhadores, de eleitores, para que ele possa garantir pelo menos uma situação um pouquinho mais confortável neste eleitorado que é tão crucial para ele. Lucas, a gente está falando de economia, eu quero sair desse microcosmos, né, da população americana e ir um pouco para o macro, as percepções que estão um pouco mais distantes do que eu chamo ali do chão da realidade. O Lucas está falando da classe trabalhadora, da inflação, aquele que sente no bolso, as políticas domésticas, mas olhando um pouco para fora. Então, o Joe Biden é o chamado sitting president, né? Ele é o chefe de Estado, o chefe de governo, está enfrentando 2 situações complicadas no cenário internacional, a guerra de Israel contra o Hamas e da Rússia contra a Ucrânia. Só que o Donald Trump, ele também é um personagem quase que diário do noticiário americano e, obviamente, do resto do mundo, pelas quase 100 acusações que ele responde a diferentes tribunais dos Estados Unidos, ou por fraude fiscal ou até agressões contra o próprio Estado americano, contra a democracia. Ele não foi condenado a nenhum. Esses processos devem acontecer e virar notícia ao longo de 2024. Lucas, o que explica essa popularidade do Donald Trump, mesmo diante de notícias tão negativas?
ou para ele não é tão negativo assim? Lembrando que nós estamos falando de um personagem do século XX e do século XXI. Donald Trump nasceu a partir da televisão nos Estados Unidos, ele era uma figura midiática e me parece que ele sabe usar muito bem a mídia ao seu favor. O que você consegue explicar como analista, historiador da história americana, essa figura Donald Trump, que de um lado tem acusações graves contra ele, a exemplo das agressões contra a democracia, e ser tão popular em meio aos eleitores, Lucas? Favale, você pontua muito bem que Donald Trump é, de fato, uma figura peculiar na história dos Estados Unidos, e por mais que existam, de fato, essas acusações formais contra ele continua com um percentual muito alto de votação, não somente dentro do Partido Republicano, mas também na população de uma forma geral. Isso se justifica pelo fato de que ele, através da sua presidência e de seu ativismo político, ele acabou se colocando numa posição muito interessante em que ele tem um eleitorado cativo hoje. Hoje, por mais que ele seja alvo de acusações, alvo de problemas políticos, eleitorais, judiciais, ele sempre permanecerá com os seus eleitores, com o seu percentual de eleitores que são fiéis a ele. E vamos pensar também que nos Estados Unidos, para que alguém vença uma eleição presidencial, essa pessoa precisa mobilizar a sua base. Se a sua base não estiver disposta a sair de sua casa num dia de semana, lembremos, né, que sempre a eleição presidencial americana acontece durante a semana, ou seja, não é um feriado. Ou seja, se você não mobiliza a sua base para que saia de casa e vote, naturalmente a sua chance de vencer é menor. No caso do Donald Trump, ele possui uma fidelidade maior por parte dos seus eleitores, que o Joe Biden não tem necessariamente. Ele precisa fazer com que o eleitor democrata, de fato, se interesse pela eleição, que enxergue, de fato, que a permanência dele na Casa Branca é fundamental para continuar o trabalho que ele iniciou na eleição anterior. E por isso que a situação do Donald Trump é mais favorável nesse momento, porque ele tem uma base eleitoral mais sedimentada, mais bem construída, e a do Joe Biden é uma estrutura que ainda não está tão sedimentada como está a do republicano, e ele precisa fidelizar um pouco mais estes votos, e por isso que ele tem apostado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em estratégias de aproximação com minorias e também com a classe trabalhadora, como também pessoas da comunidade hispânica, por exemplo. Lucas, eu queria encerrar aqui a nossa conversa, primeiro te agradecendo por compartilhar conosco os teus conhecimentos e fazendo um pedido, que é deixa o teu telefone sempre perto, porque eu vou te ligar muito, muito daqui para frente. Parece muito tempo, mas não é. São 12 meses aí que a gente vai falar muito de política americana, porque qualquer decisão de troca ou manutenção de um presidente nos Estados Unidos, isso mexe com o resto do mundo. Obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, que eu já te prometo que vai ser muito em breve, Lucas.